Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? E o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou sobre a situação do goleiro Hugo Souza na Arena SBT, com a presença do Augusto Melo, presidente atual do Corinthians. Vamos ver o que ele disse sobre o goleiro e a atual situação. E aqui a gente faz amigos, né? Eu tenho alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas, ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem para o pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo, e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal. E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo, eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas, me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno. Futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir ou qualquer outra situação seria, se estivesse errado ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio.
Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui a sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Valeu, Braz. Muito obrigado, presidente. Quer comentar? Tem até 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente. Não, um comentário. O Braz está sendo cumprido, é o que ele falou. Ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações. Está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30? Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians. Pode agora, ter Braz, rapidinho. Disso. Não está indo muito barato para o Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. A pergunta foi para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, tem 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato para o Corinthians no final das contas? Depois que ele começou a se apresentar, sim. O que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito obrigado pela sua resposta. Valeu. Um grande abraço, uma ótima noite e ótimo fim de campeonato e parabéns pela Copa do Brasil. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Valeu, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. E aí, nação, o que vocês acharam da entrevista aí do Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, referente ao Hugo Souza, da situação do Hugo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, nação, e se a gente também vai perder muito se não for fechado esse contrato junto ao Flamengo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e vai, Corinthians!